Olha, se todo mundo que se propõe a fazer grandes mudanças conseguisse de verdade fazer essas mudanças na virada do ano, a gente com certeza ia ter assim um mundo cor-de-rosa, as coisas iam ser muito melhores, as pessoas iam ser mais felizes, mas não é bem assim que as coisas têm acontecido, não é, meu caro amigo? Porém, quem está assistindo esse vídeo aqui, você que está assistindo esse vídeo aqui, vai ter uma chance muito maior do que das outras pessoas, porque eu sou uma pessoa que realmente olhou para a vida, falou, eu preciso mudar. E aí tentei mudar, não consegui. Eu falei, não, já sei, vou tentar de um jeito específico. E aí eu tentei desse jeito específico, fazem 3 anos mais ou menos. E hoje eu posso te dizer que sim, eu consegui mudar. Eu sou ex-obeso, eu fumava, eu bebia, eu morava em São Paulo, hoje eu moro em Portugal. Eu hoje sou produtor de conteúdo, eu vivia... Nossa, eu era uma pessoa completamente diferente. Em algum determinado momento eu olhei pra mim e falei assim, mano, eu não sou a pessoa que eu quero ser, mas não é que eu não sou a pessoa que eu quero ser, que eu tô muito longe de ser essa pessoa. E eu consegui, de verdade. Só que o que acontece é que a maioria das pessoas, eu vou contar pra você o que a maioria das pessoas faz, que é provavelmente o que você tá fazendo, inclusive eu acho que você tá fazendo isso mesmo porque você veio procurar esse vídeo aqui, isso já é um sinal de que você tá no caminho, de que tem uma grande chance de você estar no caminho errado, amiguinho, porque se você tivesse mesmo no caminho certo, você ia estar muito seguro que você ia conseguir fazer sua mudança. Por exemplo, eu tenho uma mudança de postar vídeos todos os dias no YouTube e eu vou realizar, você deve estar achando meio louco, se você entrar no meu canal agora, nesse momento, tá assistindo aqui no primeiro dia do ano, que quando eu tô subindo esse vídeo, o que é pouco provável, porque a maioria das pessoas vão ver esse vídeo depois, você vai ver que esse é o meu segundo vídeo e que eu criei o canal hoje, dia 1º de janeiro de 2026. E aí, nossa, meu Deus, esse cara é louco, ele chega, cria o canal e posta 2 vídeos, ele é malucão, ele não vai conseguir segurar o reggae, aposto que amanhã ele não vai postar nenhum, não, amiguinho. Eu tenho 99 vídeos guardados, eu tenho 99 vídeos guardados que eu não postei. Então, olha só a diferença. Eu criei para minha meta de esse ano vou postar vídeos todos os dias no YouTube. Eu me dou ao luxo de postar 2 vídeos no primeiro dia porque eu sei que eu vou conseguir. E quando você cria uma meta e se propõe a realizar uma mudança e utiliza o marcador de tempo, por exemplo, o ano novo, mas pode ser o seu aniversário ou pode ser qualquer coisa, pode não ser coisa nenhuma. Existem vários elementos que compõem, eu chamo isso de arquitetura da mudança verdadeira. Olha, eu criei um nome agora, ficou super... Arquitetura da mudança verdadeira. É arquitetura. O que é? A construção, a forma que uma mudança verdadeira, profunda e consistente tem. E que, se você tiver todos esses elementos, não tem jeito, não tem como você não conseguir caminhar na direção que você quer. Vamos lá, vou primeiro falar qual que é o caso errado, que muito provavelmente você está vivendo, e qual que é a situação certa. Situação errada. Você tem 2 elementos que são necessários para você fazer a mudança, só que só eles 2 geralmente não funcionam. Quais elementos você tem? Você tem o incômodo, então você tem uma situação que te incomoda e você vê que você precisa mudar e você percebe as consequências emocionais dessa situação. E você tem um marcador temporal, que é, por exemplo, a virada do ano, é o seu aniversário, é o aniversário de não sei quem, é alguma coisa que você inventou de ser um grande momento. Isso é bom? Isso é bom. Isso ajuda, mas isso sozinho não faz carnaval. O que mais você precisa? Você precisa, primeiro ponto, você está vendo emocionalmente aquela coisa de incomodar, você precisa primeiro dar um passo para trás, que é o que eu chamo de... Eu chamo não, né? Eu acho que a palavra correta, você precisa adquirir um meta-entendimento, você precisa ter uma visão de fora da situação. E não simplesmente a pessoa que está sentindo ali o que está acontecendo. Então, por exemplo, vou usar o meu próprio exemplo, que eu era obeso. Eu me via ali, eu me olhava no espelho, eu nem queria me ver mais no espelho, eu tirava foto, eu ficava triste. Mas eu tive que parar em algum momento e parar de sentir simplesmente, falar, ai meu Deus, isso dói, isso é ruim, isso tá horrível, e olhar um pouquinho de fora o que estava acontecendo. Então eu comecei a abrir um pouco mais a minha visão e perceber que eu estava com uma compulsão alimentar, então eu estava ansioso, isso me fazia comer mais e eu precisava ajustar outras coisas na minha vida para eu poder ter um controle maior sobre a minha alimentação. Por exemplo, uma delas é o sono, porque é o que eu percebi. E a própria maneira, assim, os horários também de comer era um ponto importante. Eu percebi que eu tinha muito sono, dormia mal, acordava, passava o dia meio que me arrastando. Chegava em casa com muita fome, não preparava o que eu podia comer anteriormente, chegava em casa morrendo de fome, fazia um pedido no caminho, muitas vezes já pedia uma pizza, chegava em casa, a pizza chegava e eu devorava.
Então, o que eu percebi? Eu parei de simplesmente sentir aquilo e fui para essa segunda etapa. Tem outras coisas que são importantes, tá, amiguinho? Essa é a mais simples, então eu tô começando por ela. E é a mais simples assim, de você entender, mas não é tão simples, né, de realizar. Mas você precisa, então, enxergar o contexto. Aquilo que não tá sendo satisfatório na sua vida, aquilo que está te incomodando. Qual é o contexto daquilo? Ah, eu quero meditar todos os dias e não consigo porque eu fico irritado. Tá bem, que hora que você está fazendo isso? Ah, é de manhã. Tá, mas o que acontece de manhã? Você está se organizando? Você está acordando um pouco antes? Você está acordando um pouco depois? Você está dormindo o suficiente? Você precisa olhar para o cenário, para o contexto e entender racionalmente, sair de um caminho simplesmente emocional e entender racionalmente o que está acontecendo com você e começar a perceber outras coisas que estão te atrapalhando a conseguir realizar o seu objetivo. Você pode simplesmente olhar para a tua rotina, olhar para o momento, olhar para o contexto e pensar, tá, isso tudo vai precisar mudar junto, beleza? Beleza. Segundo ponto importantíssimo para mudanças, não cria um monte de mudança. Pega uma mudança só, aquilo que é o mais importante para você. Então não chega aqui para você, nossa, eu vou mudar a partir de agora. Eu vou ser uma pessoa que vai falar mais sobre o que sente, eu vou correr meia maratona, eu vou viver de dieta, eu vou fazer musculação, eu vou ler mais todos os dias, eu vou meditar, eu vou... Gente, se você não faz nenhuma dessas coisas, não dá pra você virar do dia pra noite e querer fazer um monte de coisa. O que vai acontecer? Você não vai conseguir, não vai conseguir. E você vai ficar chateado porque você não conseguiu, você vai reforçar a sua crença de que você é incapaz de mudar a si mesmo. Então isso é uma armadilha, você está pedindo para se frustrar. Então o que eu te recomendo a fazer? Escolhe uma coisa, por exemplo, a musculação, pá, é ela. Aí parece que é pouco, agora você vai entender que é menos ainda. Agora pega essa uma coisa e corta pela metade. Ou seja, se você quer fazer a musculação, eu quero fazer musculação todos os dias. Tira todos os dias, deixa só a musculação e comece a fazer uma vez por semana. Então você precisa facilitar o que você quer fazer. Precisa ser algo fácil, precisa ser algo que... A gente não consegue dar passos gigantes. A gente dá passos do tamanho das nossas pernas. O que acontece é que as nossas pernas que vão ficando maiores conforme a gente vai caminhando. Então, se você quer fazer musculação todos os dias, começa a fazer de sábado, que de repente é o dia mais fácil, que você não trabalha e tudo mais. Todo sábado treina, até isso virar um costume na tua vida. E aí de repente você inclui o domingo. E aí de repente você coloca meia horinha na segunda. Pronto, já são 3 dias na semana, já tá super legal. Você não precisa querer começar dando passos muito grandes, porque isso vai ser uma armadilha para te frustrar. E depois que você já transformou, qual que é o jogo? O jogo, amiguinho, é você pegar as coisas que você quer conquistar. Então vamos lá, para outro ponto. Você não tem que colocar energia ou foco no que você quer receber, mas sim no que você tem que dar. Por exemplo, a musculação. Eu já fui no caminho certo, praticar musculação todos os dias. Tem gente que ao invés de pensar isso, foca, quero ter um corpo maravilhoso. Então esquece o resultado. Na hora que você tem que criar um objetivo, você não pensa no resultado. Você pensa no que você quer conseguir fazer. E o que você fizer... Olha, não repara que esse meu olho tá meio inchado, não sei se você reparou. E o que você vai fazer vai te levar ao resultado que você quer. E você vai tirar o teu foco do resultado e vai focar a tua motivação no simples ato de conseguir realizar. Como assim? Por exemplo, vamos supor então que o teu grande objetivo é ter barriga de tanquinho. Esquece a barriga de tanquinho. Você vai pensar, porque para barriga de tanquinho, olha o tanto de coisa. Você tem que fazer cardio, por exemplo, você tem que beber água direito, você tem que dormir direito, você tem que praticar musculação com consistência e você tem que fazer dieta de déficit calórico. Então as coisas não são tão fáceis assim. Tira o olhar do teu objetivo final e olha então para o que você quer realizar. Tá? Então você pode até partir do objetivo final, destrinchar em várias coisas e você pega uma dessas coisas. Então vamos pegar então a musculação. Pá, legal, a musculação. E aí, a partir disso, aí você fatia e você pensa como você vai encaixar isso na sua vida. Um jeito bacana de você conseguir também aí um outro ponto que é importante, um outro elemento, é você limpar o ruído, tirar as coisas adjacentes e proteger o horário que você vai fazer isso. Então, por exemplo, vou fazer a musculação de manhã, fazer a musculação à noite. E aí, naquele horário, aquele momento que você decidiu que você vai fazer isso, que ele vai crescer gradativamente, você vai proteger isso na tua agenda. Então, se alguém te falar, vamos segunda-feira, você marcou que toda segunda-feira de noite você treina. Segunda-feira te chamam para um compromisso super legal. O que você fala? Puta, não posso. Entendeu? Mas dá para mudar. Mas é só uma segunda. Mano, não faz isso. É que nem a moça que faz limpeza aqui em casa. Uma vez por semana vem uma faxineira aqui em casa. O horário dela é às 10. Ela decidiu que o horário dela é às 10, junto com a gente, porque ela quer. Pra mim pode ser qualquer horário, pra minha esposa também.
Mas a partir do momento que ela chegou o primeiro dia e falou que ia chegar às 10h30, no dia seguinte, agora toda semana ela me manda mensagem falando que vai chegar um pouquinho atrasada. Eu não ligo, eu não tô nem aí se ela vai chegar 10h30. Mas eu vejo como que isso é um próprio mecanismo na cabeça dela. Pra ela, por algum motivo, ela mesma quis às 10. Por que eu tô falando isso? Porque a partir do momento que a gente cria um compromisso e não cumpre, a chance da gente continuar não cumprindo é maior. Então, assim, o que eu falo? Escolhe um horário, uma data na semana da musculação e começa por ela. Mas pode acontecer o que for, você não vai quebrar esse horário. Ah, mas é o casamento do fulano. Não vai no casamento. Já é demais, né, amiguinho? O que eu faço quando eu preciso quebrar Quando eu preciso quebrar de alguma forma a data, o que eu faço? Eu adianto, eu falo, não, beleza. Eu não vou ficar devendo pra mim mesmo. Eu não vou, por exemplo, vamos supor que eu marquei que é o sábado de manhã e aí o casamento do fulano, que é meu amigão, é sábado de manhã. O que eu faço? Na sexta-feira, antes do sábado de manhã, eu já vou ter feito aquele treino. Então não é pra você faltar no negócio e aí depois você deixa pro dia seguinte. Isso você só faz se, tipo, mano, você tá indo, o pneu furou, o carro quebrou, o policial te prendeu e, caiu um raio na sua cabeça. Aí não tem jeito de você fazer aquilo, aí você faz depois. Agora, se é uma coisa premeditada, que você já sabe, você recebeu o convite na sua casa, aqueles convites bonitos de casamento, com cheiro de flores, a carta que parece que é feita à mão, mas que não foi. Enfim, aquela coisa maravilhosa que você já tá sabendo há 3 meses de antecedência que vai ser aquele dia. Então, amiguinho, você cria um crédito, né, pra você. Você não vai trabalhar pagando crédito pro banco. Você cria um crédito pra você, faz o compromisso antes da data e aí quando chega a data você já tá safe, beleza? Beleza. Então vamos lá, já foram alguns elementos. Quais elementos que a gente já falou pra gente fazer a gente dar uma rememorada e ficar um pouco mais claro, porque eu fui incorporando eles aqui na minha fala e eu não fiz tipo, checkpoint, porque eu, sei lá, acho às vezes não vale tanto a pena. Mas seguinte, primeiro elemento de todos, começar por metade de uma coisa, tá? Segundo elemento, não foca no que é, então não começar com vários planos. Pega uma coisa só que você quer, faz ela até se habituar e quando você estiver muito habituado, você vai incrementando e vai trazendo outras coisas para dentro. Outra coisa, não foca no resultado, foca no que você vai fazer. Então é um compromisso e não um desejo, tá? É um compromisso que você vai criar com você mesmo, não é um desejo de algo que você quer que a vida te dê. Porque o que você quer que a vida te dê parte de algo que você tem que fazer, entendeu? Entendeu? Então esse é o segundo ponto, foca no que você vai fazer e não no resultado. E aí outro ponto que a gente já falou é em relação a você proteger tua agenda. Então escolhe ali, vai aos poucos, a um passinho de cada vez, mas crie uma consistência dentro daquela programação e vá então aumentando essa programação aos poucos. Tem mais algum elemento que já passou por aqui? Já não foi, beleza? Daí tem o ponto que é realmente os dois que você tá fazendo já, que é ter uma data para começar, isso ajuda, isso é importante, então ter um marcador. Eu, por exemplo, comecei o dia de gravar, quando eu comecei a gravar meus vídeos todos os dias, eu não tinha uma data especial. Eu tinha uma data especial pro dia que eu comecei a postar os meus vídeos, que é hoje, dia 1º de janeiro de 2026. Mas eu comecei dia 12, 13 de outubro, alguma coisa assim. Mas o que eu fiz? Eu marquei na minha agenda. E aí quando eu perco e não lembro qual que é o dia, eu volto lá e vejo, fazem tantos dias e tal. Eu fico namorando essa data, sabe? E ela acabou se tornando uma data importante por eu ter atribuído uma importância para ela. Assim como tudo, né, amiguinho? Mesmo o ano novo não é uma data importante porque ela é importante de verdade. Ela é importante porque existe uma grande convenção coletiva de pessoas que acreditam que essa data seja importante. Então, no final das contas, os significados são atribuídos pelo homem e não simplesmente criados pelo além, certo? Certo, beleza. Então esse é um ponto importante, um marcador temporal. E aí o que acontece? Quando você tem um marcador temporal e você tem todos os outros elementos, você se apropria da tua história. Você para de viver num modus operandi onde as coisas acontecem com você e você é um personagem, a vítima das circunstâncias, e você vai para um outro lugar. Você vai para um lugar do cara que está construindo a história de ser quem é. E o legal de você contar essa história, como por exemplo eu tenho feito aqui no YouTube, e como eu já estava fazendo antes escrevendo meu livro, é justamente essa observação, esse lugar de observação que você tem que ter sobre a tua própria história para você poder contá-la para alguém. Então é um exercício que ajuda bastante também. Mas você não precisa contar, você não precisa criar conteúdo, você não precisa escrever para poder ter esse olhar. Mas pense que quando você escolhe um marcador temporal, você está criando a tua própria história. Você vai poder, depois de algum tempo, falar assim, olha, e aí, quando foi o ano novo, eu realmente decidi dar o primeiro passo, e eu dei o primeiro passo, e eu assisti o vídeo e me ajudou, e eu segui durante um tempo esse passo, e aí conforme eu fui me habituando
eu fui criando outras coisas, e aí o tempo passou, fazem 2 anos, e agora eu sou outra pessoa. É o que aconteceu comigo, é o que eu fiz pra mim mesmo, mas eu não assisti nenhum vídeo, eu tirei isso da minha cabeça. Mas eu tive um marcador temporal e tudo mais, enfim, outros vídeos você pode assistir, eu conto um pouco melhor do que foi o meu start da minha transformação. E aí o outro ponto, que é importante que você também geralmente tem, é a dor, né? Essa questão que você sente, você se percebe se sentindo triste ou, enfim, angustiado, sei lá o quê, por conta dessa circunstância que você quer mudar. E o que eu te disse? Que além disso você tem que acrescentar então um outro item, que é o meta-entendimento, é você se colocar fora da situação, olhar a tua vida, olhar o teu contexto e tentar entender o que precisa ser diferente para que seja mais fácil você conseguir realizar. Porque o que acontece? A gente está tentando fazer uma coisa difícil aqui, certo? Certo. Então a gente tem que facilitar a nossa vida. Vamos jogar a favor, vamos contribuir para a gente conseguir. Então, poxa, se você quer comer simples, se você quer comer certo e está comendo besteira porque você pede lanche no aplicativo, deleta o aplicativo, amiguinho. Ah, mas eu não quero, não sei o que lá. Deleta o aplicativo, amiguinho. Tá? Mas eu quero mexer menos no celular, que não sei o que lá. Coloca um marcador, coloca uma mensagenzinha automática que fala no seu Instagram que você tá há muito tempo. Eu coloco isso, a minha tem 15 minutos, ele avisa. Antes, eu passava muito tempo, eu fui diminuindo. Hoje, 15 minutinhos, já deu 15 minutinhos, eu paro de ver o Instagram. Então você precisa criar artifícios, né? Se você quer ficar mais tempo focado realizando alguma tarefa, desliga as mensagens. Eu não sei, se você tem notificação no seu celular que fica te mandando mensagem, para com isso, né? Você tem que controlar o seu próprio tempo. Primeira coisa, tira. Bom, beleza, aí são conselhos para outros vídeos. Amiguinho, se você tiver todos esses pontos, agora a gente vai partir para os próximos pontos, que são os pontos finais, para você conseguir de fato pegar uma mudança, um marcador temporal e realizar uma mudança verdadeira na sua vida. Vamos lá, outro ponto importante. Você precisa ter clareza sobre uma linha de chegada, um marcador final, tipo, eu consegui. Então, por exemplo, academia, vamos colocar o da academia. Você conseguiu fazer musculação no mínimo 4 vezes por semana durante 30 semanas. Marca na agenda, acompanha, porque você tem que saber que você conseguiu. É importante para você, é muito comum a gente criar metas e aí quando a gente se aproxima, a gente dificulta, aumenta a meta e a gente boicota o nosso próprio sucesso. Eu fiz um vídeo sobre isso também, logo mais você vai ver aí no canal. Então, cria um marcador claro e quando bater aquele marcador, você vai entrar com outro elemento que é o quê? Um presente para você mesmo. Então, por exemplo, o presente que eu criei aqui para mim é que quando eu tivesse gravado 100 vídeos, eu ia postar o primeiro vídeo no meu canal. E pô, legal, fiz isso. Eu não postei, fiquei várias vezes com vontade de postar, mas eu falei, não, calma, segura aí. Então, esse é um elemento importante. Ter um marcador, são 2 elementos, né? Ter um marcador claro, então colocar uma meta que seja muito tangível, que não fique uma coisa, subjetivazinha, do tipo, quero treinar mais, quero fazer musculação bastantão, sabe? Não, quero fazer 4 treinos de musculação durante no mínimo 4 durante 30 semanas. E aí você marca na agenda, vai acompanhando e tudo mais. E quando chegar no final, você se dá um presente. Sei lá, você compra uma roupa que você só vai usar e sair. Esse é um bom presente para você. Se você for mulher, mais ainda, compra, ou se você for homem, sei lá, você vai comprar uma camiseta que você sabe que fica meio apertado, mas que, era legal, igual você usava quando você era mais novo e tinha um shape melhor. E aí você vai aproveitar e vai numa balada chique, aí legal e tal, e vai sair nesse dia. Sei lá, ou um vestido, né, se você for mulher, alguma coisa assim, pode ser um presente legal. Eu, com os vídeos, eu criei, então, um marcador de postar o vídeo. Cada um cria o seu, mas se dê um presente e não se dê o presente antes de conseguir realizar. Legal, legal. E aí vem um último elemento, que ele é muito contraditório, mas que eu acho que é importante você seguir por esse caminho, que é não sair falando pra todo mundo. Mas é porque as pessoas botam olho gordo e não sei o que, e vai dar azar. Não, não é por nada disso. Mas é porque, de alguma forma, quando você conta, você recebe um feedback das pessoas que nem sempre é motivador. Porque pensa aqui comigo, se a pessoa começa a falar, nossa, meu Deus, você vai fazer isso mesmo, você é foda, você é demais, o que acontece? Você já se sente foda, já se sente demais, e aí você não precisa mais fazer aquela coisa pra você ser foda, é só você contar pros outros que você vai fazer que você já é foda o suficiente, entendeu? Então isso pode cortar um pouco a tua motivação. Ou, e se a pessoa fala assim, não, essa meta é muito difícil, acho que você não devia fazer, não sei o que lá. Também não é legal, joga você para baixo. Então dificilmente a pessoa vai ter uma devolutiva que vai te deixar mais motivado, que vai te ajudar a realizar a meta. Então não precisa contar, vai contando conforme, se entrar num assunto e não sei o que, e de repente, por algum motivo, você quis contar pra pessoa, beleza. Mas você não precisa ficar, declarando a tua meta. Tem gente que pensa isso, vou declarar minha meta pra todo mundo, porque daí não tem volta, porque daí eu não vou querer pisar na bola, porque daí não sei o que. Eu não acho que seja o melhor caminho.
Quer fazer isso? Não vou te proibir, falar que, não vou fazer isso de jeito nenhum, até porque quem sou eu para mandar você fazer alguma coisa ou não vai. Mas eu não acho que seja uma ideia muito boa, tá? Bom, com isso a gente fecha esse vídeo. Amiguinho, pensa bem e realiza. Não fechou um não, tem mais um agora, o bônus final, que é algo que ele é bem importante, que se você tiver tudo esse resto, já funciona. Mas eu particularmente, eu uso esse bônus final, que só quem ficou até aqui vai saber, que legal. E funciona muito bem comigo, que é você testar um pouco antes. Por exemplo, antes de eu criar a meta certinho, a partir de agora, marcar na agenda, não sei o que lá, um vídeo todo dia, o que eu fiz? Eu gravei alguns vídeos, eu senti, eu editei, eu vi que tempo que eu demorava, eu testei o horário que ficava melhor, eu testei a luz, o lugar que eu podia gravar, que tinha uma luz boa, tipo que nem aqui, que tem um vidrão aqui e tal, pum. Ou na sala, enfim, nos lugares. Eu entendi como é que funcionava, eu entrei no YouTube, eu fucei, sabe? Então, primeiro, antes de você, esse é o grande lance, tá? Você não tem que pegar o ano novo e achar que vai vir uma força do além, que Deus vai pegar sua mão e falar assim, venha cá, meu caro amigo, eu vou te ajudar e vou resolver seus problemas por você, porque não vai. Então você prepara tudo, deixa tudo pronto. E a data, que é o que muitas vezes para você é o mais importante, é o menos importante. Quando você tem toda a situação e você já testou, e já viu, e já fez e tudo mais, e você tem uma data importante, você escolhe atribuir a data uma importância ainda maior e você toma o controle das circunstâncias, você toma o controle da tua própria narrativa e você fala, tá, agora eu vou dar o play na máquina. Então você testa tudo antes, você separa a tua agenda, você entende todos os elementos, você vê se você tem tudo pronto para começar e não espere estar tudo pronto e mais um pouco. Vai nesses itens, organiza a tua vida, não enrola demais também não. Escolhe a data e pum, dá o play na máquina e começa. Com tudo isso, você vai conseguir realizar uma mudança na sua vida. Se você conseguir, pensa assim, foi o que eu pensei. Eu olhei para mim mesmo há uns anos atrás, falei assim, se daqui a 5 anos eu tiver, eu tava o contrário de tudo isso. Se daqui a 5 anos eu tiver uma empresa que me sustente e que gira em torno da minha própria criação de conteúdo, que é o que eu estou trabalhando agora, só que eu joguei isso aqui lá pra frente, então é uma coisa que eu estou começando, eu ainda não tenho isso aqui, mas agora eu vou para os outros itens que eu realmente já tenho. Se eu tiver um shape razoavelmente legal, se eu tiver morando em outro país e na praia, se eu tiver uma renda familiar X, que daí eu também não vou declarar exatamente, mas que já estou praticamente nela, e que mais que eu queria? Se eu não beber, não tiver vícios, né, bebida, cigarro, tudo mais. Se eu tiver uma graduação de nível superior, porque eu tinha abandonado, tinha feito 3 anos e meio de faculdade e abandonei. E que mais que eu queria? Escrito um livro que eu estou terminando agora. Enfim, eram alguns elementos, acho que não eram esses. Eu falei, se eu tiver feito tudo isso em 5 anos, eu tô muito feliz. Tá ligado? Tiver com um shape legal, uma saúde legal, com a minha esposa, com filho, família, morando num lugar bacana, que seja fora do país, que seja praia, que eu já tô também. Que eu tenha me livrado de vícios, que foi por aí que eu comecei, que seria uma coisa importante para mim, que eu tenha uma empresa nova, eu já era empresário, já era empreendedor, mas eu queria ter uma empresa onde eu fosse a cara do negócio, que é o que eu estou criando aqui, criando conteúdo. Eu só comecei a criar conteúdo depois já estava mais de 2 anos vivendo as outras metas. Eu joguei ela para depois, porque ela me parecia ser mais difícil. O que eu pensei? Se eu tiver obeso, eu não vou querer ficar pondo a cara nos vídeos. Então vale a pena eu emagrecer primeiro, e eu ainda não emagreci tudo, ainda falta perder uns 8 quilos. Você vê minha bochechinha? Ainda é um pouco grande, mas já perdi mais de 30 quilos, amiguinho. Aos poucos, sem remédio, sem virar chavinha, sem... 6 meses sequei, que nem você vai ver várias pessoas aí. Não é essa a minha maneira de fazer as coisas. A minha maneira de fazer as coisas é aos poucos, consistentemente, mas que em 5 anos eu vou olhar para trás e falar assim, eu tenho tudo o que eu preciso. E é isso que eu proponho para você. Vamos aos poucos, vamos consistente, não recue, vamos em linha reta, um passo de cada vez, objetivos muito importantes para você, focado na realização e não no resultado, que com constância e com essa determinação você vai longe. E se você quer ajuda nesse processo todo, é só assistir o meu canal, amiguinho. Vamos assistindo todos os dias, eu posto vídeos novos, hoje eu postei 2, amanhã eu vou postar outro, e vão ter dias que eu vou postar 2 vídeos, porque sim, eu venho para postar pra caramba mesmo, porque eu tenho que realizar mais alguns objetivos, mais algumas coisas que então envolvem essa minha realização, essa minha produção de conteúdo que é tão importante para mim e que faz parte de um grande plano de mudança pessoal, de desenvolvimento pessoal, e eu te ajudo conforme eu mesmo realizo o meu plano, eu te ajudo a realizar os seus. Fechou? Fechou? É nóis?
Beijo, tamo junto.